Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindos a mais um Papo Inovação, né? É assim que nós estamos chamando essas conversas com pessoas que vivem inovação, que navegam nesse mar da inovação, né? Algumas vezes desbravando, como é o caso do professor José Roberto Branco Filho, da Universidade Federal do Oeste do Pará. Ele é diretor da Agência de Inovação Tecnológica e, dentro de tudo que nós queremos passar para vocês, o caso do professor José Roberto Branco Filho e Universidade Federal do Oeste do Pará é um caso, eu diria que extremo, né, dentro do bom sentido, onde nós estamos desbravando todo um processo que conduz à criação de um ecossistema de inovação, que foi um dos nossos últimos temas de conversa. Então, ao mesmo tempo que nós vamos ver diretores de institutos de inovação falando, nós vamos ver professores de Santa Catarina, nós vamos ver pessoas do Senai de Brasília. Então, é uma panóplia de entrevistados que vão trazer para vocês justamente esse leque, né, de opções que vai desde o foco, né, no seu pioneirismo todo, né, na figura do professor Zé Roberto, até ecossistemas avançados, sofisticados, como é o caso, né, da professora Clarissa, que vai falar para a gente numa próxima entrevista. Então, professor José Roberto Branco, muito bem-vindo. Antes de mais, muito obrigado por aceitar o convite. E eu vou começar com perguntas concretas, né? Os nossos alunos aqui, muitos são, a maioria deve ser, a maioria é formada por engenheiros, né? O CREA visa essencialmente isso aí, então muitos estão mergulhando nesse mundo, né, da inovação, e nós queremos passar para eles conhecimento útil e aplicável. Então eu lhe pergunto de maneira muito objetiva, o que você iria dizer para os nossos alunos que querem entrar pelo mundo da inovação, o que seria, ou qual seria, né, para fazer melhor a pergunta, qual seria um ponto de partida para eles? Em termos de inserção dentro de um potencial ecossistema, em termos de ajudar a construir um potencial ecossistema, em termos de buscar conhecimento, faça-se uma leitura geral. Boa noite, Celso. Obrigado pelo convite, pela apresentação. Então, mano, eu também sou um engenheiro, né? Comecei nesse mundo da inovação, buscando pela necessidade. A gente tem que começar aqui na universidade uma série de coisas necessárias. E é interessante que a tua pergunta, que isso vai depender bastante do local onde tu estás. Então, eu começaria por um mapeamento do ecossistema de inovação. A própria professora Clarissa, que tu mencionaste, faz isso muito bem, né? Em todos os locais onde ela chega, ela já foi a várias cidades com essa mensagem, né? E ali tu começas a identificar o que tu já tens no ecossistema e quais são as lacunas. Identificando essas lacunas, tu podes determinar que tipo de ambiente de inovação ou que tipo de ator tu podes conectar ou até buscar de um outro ecossistema para complementar essas lacunas e começar a movimentar o teu ecossistema de inovação. Agora, claro, né, falando como tu falaste sobre uma informação sobre a qual tu possas agir, né, os ecossistemas eles têm diversos níveis de maturidade e eles existem num ambiente, né, em que ele está imerso, que é de instituições, de um mercado que pode ser um mercado em ebulição, em constante mudança, ou um mercado maduro muito estável. Isso tudo vai interferir também, né, na tua abordagem. E do ponto de vista, Zé, como dizer, nós queremos nesse momento que os alunos se coloquem no teu lugar, né? Que onde eles são instados, então, a criar uma cultura de inovação, aliás, a promover a criação de uma cultura de inovação, né? Ninguém cria, a gente promove, né? Que eles são instados a tentar desbravar esse mundo que é no meio da Amazônia, temos problemas de logística, temos problema de capital intelectual, temos vários problemas, não temos indústria, né, de grande porte, temos serviço. Aí eu te perguntaria, quais seriam os maiores desafios que tu ias apontar para que eles se preparassem para superar esses desafios? Pois é, aqui na Amazônia nós temos muitas possibilidades, né? No entanto, a nossa roda ainda está um tanto presa. Eu mesmo estou aprendendo na prática como lidar com isso, e através de várias fontes eu descobri que o primeiro passo que tu pode tomar é um trabalho muito forte de sensibilização, né? Sensibilização que tu podes fazer conversando com o governo, conversando com a indústria. Na academia, a gente dá palestras, a gente organiza cursos, a gente faz os hackathons, e a gente começa a colocar o povo para pensar no que é inovação. Mas inovação de verdade. E às vezes a gente escuta bastante pessoal de marketing falando que inovação é aquela coisa de Bill Gates, de Steve Jobs, e realmente tu tens aí inovações disruptivas, né? Produtos completamente novos para o mundo. Mas em muitos locais o que tu precisa é simplesmente adotar tecnologia que te garanta ganhos de produtividade,
que tu possas fazer aquilo que tu fazes, ganhando eficiência, consumindo menos recursos, né, utilizando melhor a tua mão de obra, né? É por isso que a inovação, né, traz aquele fenômeno da disrupção, da destruição criativa, né, do Schumpeter, né? Porque à medida que tu vais adotando esses novos meios que são mais produtivos, tu acabas ofertando um produto que é melhor pelo mesmo preço, ou então o mesmo produto por um preço muito mais baixo. Tu acaba deslocando todos os outros concorrentes, né? Isso também acaba fazendo com que tu percas o valor das estruturas antigas e até de algumas profissões antigas também, alguns profissionais que antes eram relacionados com aquela indústria. Pega, por exemplo, a indústria do transporte, que foi inclusive o exemplo usado por Schumpeter, né? Quando tu introduz ali a ferrovia, de repente tu precisa de engenheiros mecânicos, tu precisa de metal, tu precisa de carvão, e antes tu usava veterinários, cocheiros, o cocheiro tinha que conhecer o caminho, de repente numa locomotiva tu corre no trilho, tu não precisa que o cara conheça exatamente o caminho também, né? Então, tu está provendo o mesmo serviço, mas muda completamente a estrutura daquilo ali. E no Brasil, a gente tem diversas oportunidades de aproveitar essa inovação, adotando tecnologia que já está até provada, né, para poder melhorar as práticas nos diversos locais aí do nosso país. Isso às vezes é até um tanto esquecido. Todo mundo persegue as inovações de altíssima tecnologia e esquece que às vezes a gente pode simplesmente melhorar a prática aqui no nosso lugar, fazendo um catching up. E assim que a gente chegar mais próximo da fronteira tecnológica, aí a gente pode começar um forging ahead, né, começar a incomodar os incumbentes, incomodar a fronteira tecnológica. A própria China fez isso, né? Durante muito tempo eles absorviam tecnologia, primeiro copiavam aquilo que já era domínio público, né? Sim. Inclusive é outra coisa que é bem ignorada, né? Muita tecnologia já está totalmente disponível aí no sistema de propriedade intelectual O e Japão patentes que também não fez foram muito isso, né, depositadas. Zé? O Sim, Japão fez muito exatamente. isso, O né? Japão é um excelente exemplo, né? Coreia do Sul também. E aí tu começa porque esses produtos são cópias, são knockoffs de baixa qualidade, mas tu vai aprendendo. Tu vai aprendendo técnica, tu vai aprendendo na prática, tu vai lidando com o dia a dia, tu vai lidando com da produção, tu vai lidando com o cliente e começando a perceber oportunidades de inovação. À medida que tu vai dominando aquilo, tu vai começando a criar tuas ideias, introduzir novas ideias, claro, investindo bastante em educação, tendo aí uma ciência por trás, laboratórios capazes, né? Porque tu tem que criar capacidade de absorção, tu tem que ser capaz de absorver essa tecnologia no teu ecossistema e introduzi-la no sistema produtivo. Sim. Até que chega no ponto em que tu eres o inovador, né? E aí já é tu que está trazendo as novas ideias que vão fazer os outros correr atrás. Sim. Zé, eu queria resgatar uma coisa que eu falei com o Jefferson na primeira aula, né, um dos temas, que eu disse para o Jefferson, para mim, inovação depende de gente, sabe? Gente é fundamental. Se não tiver gente, gente com conhecimento, né, gente com incentivo, gente com possibilidades, eu não vou conseguir inovar. Gente é fundamental. E a tua tese de doutorado, ela foi construída em cima de fluxo de conhecimento dentro do ecossistema de inovação. Eu queria que tu juntasse essas duas coisas nesse nosso cenário aqui, né, da Amazônia, onde nós temos um déficit de capital intelectual, né, por motivos vários, que não interessa para a discussão aqui, mas é um fato. E por outro, dentro da teoria que tu propuseste, a gente precisa que o conhecimento que é criado, no caso, por uma instituição de ensino, pesquisa, ou por um grupo de pessoas que se juntam para criar conhecimento, a gente tem isso, né? Como é que tu vais conectar essa falta de gente que a gente realmente tem nesse nosso cenário, com a necessidade de ter gente que vá trocar conhecimento e fazer esse fluxo de conhecimento realmente criar as raízes de um futuro ecossistema de inovação na Amazônia brasileira? Mas esse é um desafio mundial, né? A gente está vivendo aí as portas de uma nova revolução, né? Uma onda 4.0, e está todo mundo pensando como requalificar suas populações, mas o nosso desafio aqui é muito maior. A gente tem péssimas notas no PISA, né? A educação está mais amplamente disponível, que é o ensino básico, médio, fundamental, não é de boa qualidade e fica muito difícil tu requalificar uma população para adotar novas tecnologias quando essa população não consegue ler direito ou lendo não consegue entender o que está escrito, né? Aprender uma linguagem de programação, fazer raciocínio lógico. Então nós temos
um desafio tremendo. Além desse que é mais óbvio, né, de que nós temos que investir nessas esferas iniciais do ensino, que, aliás, é onde está o maior ganho. Tem vários estudos aí que te mostram que cada unidade de valor monetário que tu investe nesses primeiros níveis de educação tem um retorno muito maior para a vida daquela pessoa do que, às vezes, R$ 1 investido nos níveis mais superiores, na pós-graduação, né? A pessoa que é totalmente analfabeta tem uma vida muito diferente de uma pessoa que de doutorado passou para o pós-doutorado, né? O gap que tu ganha com aquele esforço, né? Uhum. É bem maior quando tu é alfabetizado. Nós temos no nosso país um represamento do conhecimento científico e tecnológico de alto grau, né? A gente tem a maior parte dos nossos mestres e doutores ainda na academia, e nós precisamos trazer eles para a indústria, para poder a nossa indústria passar a ter capacidade de absorção. A gente tem por cultura gerar novo conhecimento, e o Brasil é excelente. Se tu for ver, nós estamos excelente bem colocado nos rankings científicos, né? Mas quando tu vai ver inovação, nosso desempenho é pífio, né? A gente produz conhecimento, usualmente a gente publica em periódicos científicos, muitas vezes em inglês, fora do país, e esse é um tipo de conhecimento, um tipo de escrita que a nossa indústria não tem o hábito de consultar, não tem o hábito de ler, até porque as pessoas que estão na indústria, né, claro, com muita experiência de trabalho e tal, não, muitas vezes não tem aquela formação científica, não tem o hábito de buscar o conhecimento nessas fontes. Então, a gente precisa destravar esse conhecimento, a gente precisa criar maneiras de fazer transferência tecnológica da academia para a indústria, seja ela através do emprego de pessoas com conhecimento científico na indústria, seja no uso de mecanismos de transferência tecnológica que agora estão sendo muito discutidos nas universidades, onde a universidade pode converter esse conhecimento científico em conhecimento tecnológico para ser absorvido na indústria, Sim. ou através da Instituto Senai de Inovação, o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, que são institutos aí muito bem sucedidos justamente em acessar esse conhecimento tecnológico e aplicá-lo nas soluções dos seus clientes. Então, nós temos aí vários caminhos a serem adotados. Exige uma mudança cultural massiva, tanto na academia quanto na indústria e até no governo, né? A gente precisa se livrar dessa burocracia medonha. Uhum. Qualquer coisa leva meses para processar, né? A gente perde o timing do mercado, o timing da indústria. A gente precisa conversar mais, a gente precisa fazer pesquisa básica, mas também pesquisa aplicada, e aquela pesquisa aplicada orientada ao uso, né? Como a gente vê no quadrante de Pasteur ali, né? O Pasteur, ele fazia pesquisa científica, mas também aplicada a problemas práticos ali da fermentação dos queijos, dos vinhos, né? E isso vai ajudar a nossa indústria a dar um belo salto, porque o conhecimento está aí, né? O governo investe bastante, a gente tem um investimento expressivo do nosso PIB, embora aquém do que seria desejado, né? Das nações líderes aí, Sim. é um investimento robusto, só que a gente não está conseguindo isso ser utilizado na indústria, não estamos conseguindo inovar. Zé, mas será que não existe uma coisa, talvez muito, não insuperável, né, mas muito forte para a gente trabalhar do lado da indústria brasileira? Eu não estou em defesa da academia. É só um aspecto sobre a absorção dos doutores. Nós temos um rácio baixo de absorção porque, em grande parte, grande medida, a indústria não está disposta a pagar o preço que o doutor, pelo tempo, pelo conhecimento, pela experiência, ele tecnicamente vale. Então, esse é um problema de fato. Existem, claro, ainda bem, né, exceções e exemplos que dizem, olha, a gente tem uma perspectiva de fazer isso aqui mudar. Mas esse gap, e aí que eu queria que tu comentasse, esse gap, esse distanciamento academia-indústria, ele, na minha perspectiva, é um dos maiores obstáculos que a gente tem, né? A academia tem o seu posicionamento, tem a sua visão, né? A indústria tem a sua necessidade, né? Também tem o seu posicionamento, e muitas vezes, né, aquele projeto grande que eu participei lá com o MIT, da CNI, várias reuniões onde eu estive envolvido, esse aqui é um fosso muito grande para a gente superar. Né? Tem coisas assim que já estão muito arraigadas. Tanto lá da academia que acha que não, eu estou aqui para fazer ciência, né? Eu estou aqui para ter um programa de doutorado índice 7 da CAPES, né? Nível 7. Isso não se traduz efetivamente, né, na melhoria da qualidade dos processos produtivos, dos produtos, né, do nível de inovação que as indústrias que estão do lado daquela instituição precisam efetivamente.
Qual seria a tua sugestão para a gente tentar minimizar esse gap? Que tipo de ponte a gente pode construir aqui? Pois é, Celso, interessante até que tu perguntaste disso, porque eu mesmo sou um convertido, né? No início da minha carreira como professor, quando meus alunos vinham em busca de orientação sobre que rumo seguir na carreira, eu já tendo sido empresário júnior, já tendo sido empresário, já tendo sido empregado, agora funcionário público, né, numa universidade federal, eu dizia que dependia muito do perfil deles, e aí se eles quisessem ser professores, tinha que seguir mestrado, doutorado, se quisesse ser um empresário ou ir para a indústria, eles tinham que procurar o estágio, uma empresa júnior, alguma coisa nesse sentido, né? E aí eu percebi, quando eu comecei a estudar inovação, que eu mesmo estava ajudando a perpetuar essa cultura. O pessoal que estuda mestrado, doutorado, embora vá aí até para programas no exterior, de engenharia, de farma, do que seja, né? Muitas vezes o cara não se vê na indústria, tem até, por princípio, não conversar com a indústria, né? É uma coisa interessante porque é justamente onde ele poderia botar em prática o conhecimento dele e o Sim, conhecimento dele poderia realmente ter impacto social, porque é chegar às pessoas através de produtos e serviços que embutissem esse conhecimento. Então, eu reforço aquele argumento da pesquisa orientada ao uso. Se nós começássemos, na hora de definir um tema de pesquisa, por uma prospecção tecnológica, né, que me indicasse quais são os gargalos que a indústria está enfrentando para adotar certas tecnologias, para implementar certos produtos, e nós temos alguns bem óbvios, por exemplo, ver aí o problema do coronavírus aí, né, todo mundo tentando identificar a vacina, ou o vírus da AIDS, né, dessa mesma forma tem em várias indústrias. sim. Se nós identificássemos esses gargalos e pesquisássemos esses desafios, quando o cidadão termina a pesquisa dele, ele já tem um conhecimento que, se for desenvolvido até um ponto de maturidade que dê para depositar uma patente, por exemplo, que dê para implementar uma tecnologia para fazer um protótipo, ele já é imediatamente útil para a indústria, que ele tem todo aquele conhecimento científico necessário para que a indústria possa absorver esse conhecimento e implementar num produto ou num serviço, né? Então, isso facilita bastante, até para depositar um eventual patente, um modelo de utilidade, né, ou alguma coisa no ramo do direito à propriedade intelectual. Né? Agora, se eu pesquiso alguma coisa muito diferente daquilo que a indústria está fazendo aqui, claro que eu posso acertar uma tecnologia completamente disruptiva e mudar tudo. Então, é importante que alguns continuem Sim. fazendo a pesquisa em busca da ciência azul. Isso é importante, isso não pode sumir, tá? Mas é muito possível que eu gere muitos conhecimentos que a indústria não consiga absorver, tanto porque não está alinhada com as necessidades dela atuais, quanto porque o gap, a gente já discutiu, o gap entre o conhecimento utilizado na indústria e o conhecimento científico é muito grande. Então, eles não conseguem compreender aquilo ali, eles não acessam os meios por onde isso é comunicado, e mesmo que acessassem, eles não veriam como inserir aquilo no produto deles. Então, nós temos um lock-in nas tecnologias atuais, um lock-in estrutural que nós temos que mudar. E começa por uma bela de uma mudança cultural. Eu penso que esses cursos como engenharias, farmácia, né, química, engenharia de materiais, mecânica, elétrica, todas, né? Eu sou engenheiro de controle e automação. E nós deveríamos ensinar isso aos nossos alunos, mesmo aqueles que querem seguir a carreira acadêmica, né? Que Sim. eles têm que buscar gerar conhecimento científico, mas também conhecimento tecnológico, para ter aquela urgência de ver isso aplicado, de ver isso na nossa sociedade, na nossa realidade. E nós temos laboratórios e cientistas muito capazes no nosso país. Se desse uma mudança de foco de alguns graus, eu acho que a gente já conseguia fazer aí uma grande diferença. Porque para o conhecimento se transferir num ecossistema de inovação, ele precisa ser pertinente àquele ecossistema de inovação, ele precisa ser útil. Não adiantaria, por exemplo, num ecossistema metal mecânico, eu ter pesquisas excelentes na área de farmácia. Né? Então, poxa, é muito legal, mas o pessoal não consegue usar, Tem que não ter faz conexão sentido, com né? o cluster local, é isso aí. Tem que ter conexão.
Então, o que eu quero dizer com isso, em resumo, é que não é nem 8 nem 80. Não é nem só ciência básica, né, com as minhas curiosidades, até porque isso pode levar a retrabalho, como tu sabes muito bem, a gente começa a fazer Sim, o estado da arte, aí muitas vezes o cara começou a fazer o trabalho, lá pela frente ele descobre que já tem alguém fazendo já algo está feito. semelhante e tal. Isso acontece com tecnologias também, então a prospecção tecnológica é importante. Prospecção tecnológica ia te indicar isso daí, ia te indicar no caminho da indústria, ele te dá noções de famílias de patentes ali, tu sabe quem compra essa tecnologia, quem comercializa essa tecnologia, quem está investindo nessas patentes, né? Gente para interagir, para conversar, para buscar uma orientação, para ler os artigos daquelas pessoas, ela vai te focar naquele conhecimento que é útil dentro daqueles ecossistemas. E aí, claro, esse conhecimento vai fluir muito mais facilmente. Bom, professor Zé Roberto Branco, infelizmente eu tenho que lhe agradecer, não infelizmente, pela sua presença. É porque o tempo está acabando. Tá? Nós Poxa teríamos, vida, papo bom, nós acaba teríamos ligeiro. muito mais coisas para conversar, né? E eu espero que os alunos tenham, né, apreendido aqui muito da mensagem que tu passaste, né? Tua experiência aqui, né, como um praticante, né? Um evangelizador da inovação no interior da Amazônia, desbravando, construindo, até escrevendo grande parte de uma história que tem muita coisa, né, a ser ainda escrita nos próximos anos. Né? Então, eu espero que o teu trabalho, que tudo que tu está levando aí seja realmente um marco entre o que a gente tinha antes, né, o que nós vamos ter daqui a 10 anos, e que a Amazônia se beneficie muito de toda essa energia de inovação que tu estás trazendo. Muito obrigado, professor Zé Roberto Branco. Maravilha, eu agradeço novamente o convite. Valeu.